Então, vamos dar início à sessão de defesa da dissertação da mestranda Mariana Machado de Souza, com a dissertação cujo título é Intertextualidade e Produção de Sentidos nas Tiras, um sábado qualquer, de Carlos Ruas Bons, e esta banca, aliás, tem como participantes, como examinadores, o professor Pedro Rodrigues Magalhães Neto, como nosso avaliador externo do programa da UFP, e a professora Bárbara Olímpia Ramos, aqui do programa da UESP, e eu como orientador e presidente da banca. Mariana, você vai ter 20 minutos de apresentação. Em seguida, nós vamos passar a fala para o professor Pedro Neto, como primeiro avaliador, e logo após a fala dele, você pode, caso ele tenha alguma pergunta, alguma dúvida, você pode dar as respostas, fazer o comentário, o que ele colocou, e em seguida passamos para a professora Bárbara, e a mesma dinâmica, ela vai fazer as lições, depois você comenta, e aí, como também é de praxe, a gente vai sair virtualmente da sala, só que ao contrário, antes vocês saíam e a gente ficava. Vocês vão ficar aqui, nós vamos sair, vamos para a nossa outra sala secreta ali conversar um pouquinho. Tá bom? Fique à vontade, sucesso. Obrigada, professor. Então, vamos iniciar. Então, como eu vou minimizar, professor, qualquer coisa você pode me interromper, tá? Para eu organizar aqui, caso o slide não passe. Tudo bem, tudo bem. Aí eu gostaria de iniciar agradecendo, né, a banca, ao professor Franklin também pela orientação, e ao pessoal, né, que se dispôs a vir assistir a minha defesa, né. Então, o nosso tema, como o professor já disse, é a intertextualidade e produção de sentido nas tiras de um sábado qualquer, Carlos Ruas Bons, né. É o tema que saiu da proposta inicial do projeto, né, durante a produção a gente teve uma mudança, mas retornou para esse, né, que é o da proposta inicial. Então, qual é o objeto, né? Nosso objeto de pesquisa é a intertextualidade. E essa intertextualidade nas tiras de um sábado qualquer. E partiu daquela inquietação, nós já conhecíamos a tira, né? Trabalhávamos com outros fenômenos na tira em sala de aula, e aí a gente percebeu que tinha essa recorrência. Então, dava para buscar mais criteriosamente, né? Então, a gente decidiu por isso. Então, qual foi o questionamento base, né? Nós saímos de 2 questionamentos básicos motivadores para alcançar os objetivos, né? Primeiro, era como essa intertextualidade se manifesta nas tiras, que nós sabíamos tinha recorrência, né? Que havia recorrência, mas eu precisava saber, de fato, como ela se manifestava, né? E o segundo ponto era como essas relações intertextuais colaboram para a construção dos sentidos das tiras e do alcance dos propósitos comunicativos pretendidos. O que também nos acompanhava era a questão de uma pesquisa sobre intertextualidade está voltada ou à classificação de fenômenos, ou à identificação, né? Mas o nosso interesse está mesmo nessa relação entre as relações intertextuais e a produção de sentidos. Então, nós vamos estar sempre traçando essa linha, né? Relações intertextuais e produção de sentido no gênero. Qual foi o objetivo geral que a gente definiu, né? Investigar as relações intertextuais presentes na construção de exemplares de tiras de um sábado qualquer, e nós buscamos alcançar esse objetivo por meio da identificação no corpo dessas relações intertextuais e das suas interrelações, né, já que nós queríamos estar sempre buscando a questão das relações atrelada à produção de sentidos, seria necessário também buscar essa interrelação, já que os fenômenos não se dão isoladamente, né? Identificar dessas relações era descrever essas relações identificadas como fenômeno intertextual na construção das tiras, tendo como âncora os aspectos estruturais ou composicionais, mas também os funcionais das relações intertextuais, porque são justamente esses funcionais que nós acreditávamos a princípio, e nós podemos confirmar durante a pesquisa, que estavam contribuindo de fato e que estão associados à produção de sentidos, né? Então, não era interessante só a questão estrutural das relações intertextuais, mas sim essa interrelação para a questão também do aspecto funcional. E, diante desses dois, analisar a relação do fenômeno da intertextualidade com a construção dos propósitos comunicativos do gênero tira e a construção dos sentidos nos exemplares. Como a gente organizou, né?
esse quadro, até assim meio intertextual também, né, com a questão do gênero tira, HQ, né, tá mais ou menos o desenho do texto que os professores receberam, né. Nós organizamos em duas grandes partes, né, a primeira parte é voltada para a questão da intertextualidade mesmo, né, então, no tópico 2, nós buscamos trazer essa fundamentação basilar sobre a intertextualidade, traçando essa construção do sentido, quando a intertextualidade surge lá no campo literário, com Genet, com Tristevag, a gente cita lá no trabalho, né, não colocou aqui, porque não foi dada muita ênfase, né. Então, surge no campo literário e vão sendo desenvolvidas outras pesquisas até que chegue no campo que nós estamos, que é a pesquisa desenvolvida, que é o da linguística de texto. Então, no primeiro ponto, a gente busca essa construção do termo mesmo, do que seria a intertextualidade, né, que é um conceito que não é fechado até hoje, certo? Tem essa construção o tempo todo. Aí, no ponto 2.1, a gente busca já autores mais contemporâneos que trabalharam essa fundamentação basilar, que aplicaram, né, e que ampliaram também, e trouxeram também, esses autores do 2.1, são bem da linguística de texto, em que eles passam a considerar não só a questão da linguagem verbal, que é mais típico lá na postura adotada na literatura, né, na pesquisa das intertextualidades, eles consideram já a intersemiose da linguagem, e consideram também a questão da intertextualidade como fenômenos em si mesmo. É interessante aplicar e ver essas interrelações dos fenômenos intertextuais. No 2.2, a gente delineia um pouco mais a postura adotada, que a gente vai, a partir do trabalho de Nobre, 2014, que ele tenta traçar, fazer um paralelo entre todos os conceitos, né? Então, ele não consegue, porque são conceitos, assim, diferentes, eles têm o mesmo nome, o fenômeno, mas não querem dizer a mesma coisa, ou dizem que são a mesma coisa, mas não têm o mesmo nome. Então, ele teve essa dificuldade, mas ele contribuiu positivamente, mesmo nesse trabalho dele, quando ele disse que não conseguiu de fato o que ele buscava, ele conseguiu trazer a questão da intertextualidade trabalhando com parâmetros e colocando a questão do atravessamento dos parâmetros. Então, nós achamos interessante para a nossa pesquisa, porque justamente quando a gente trabalha com a questão da produção de sentidos, nós vamos estar trabalhando com esse atravessamento das relações intertextuais. O tópico 2, a gente vai entrar um pouco no campo do gênero, né? Trabalhar a questão, perspectiva não, o conceito de gênero, a questão do texto, né? Do que é o texto. Então, aqui a gente, no nosso trabalho, a gente não deixa delimitada aquela questão, linguagem verbal, linguagem não verbal, porque a gente já considera que o texto é feito a partir dessa mistura. Inclusive a tira, né, já que é o nosso objeto. A tira, então, como é que eu posso falar de tira, embora muito tempo se tenha falado, considerando apenas o aspecto, a linguagem verbal, ou considerando apenas a imagem, a questão imagética. Então, essa também é uma inquietação, né, por isso trazer para o gênero tira também. E aí a gente vai delinear um pouco mais sobre a questão do gênero tira em si, e também a gente abre um pouco para discutir sobre a questão do humor. Por quê? Isso daqui, esse último tópico surgiu até após a qualificação, né? Em que nós tínhamos uma necessidade, nós chegamos no ponto da pesquisa em que tinha necessidade de trabalhar a questão dessa produção de sentido. Então, como trabalhar? Então, quando a gente considerou o gênero tira, a gente viu que socialmente o propósito comunicativo determinado da tira, claro que não é só esse, porque quando eu falo em gênero, né, eu não posso dizer é só isso, né? Já que a questão do gênero traz a questão do sentido do texto, que a gente coloca também, que é a questão de uma coparticipação, de um contínuo, não é algo pronto, não é algo fechado. Então, traz essa questão do humor sendo um dos propósitos, ou pelo menos o mais marcante, na questão da tira, e a gente buscou também. A gente deixa bem claro na pesquisa que, assim, quando a gente entra no campo do gênero, no campo do propósito comunicativo, em alguns outros campos, é no sentido de, assim, demarcar a nossa pesquisa, mas, em momento algum, a gente vai aprofundar, até porque seriam outras pesquisas, né, são, até na qualificação, nós tínhamos colocado, trazido a ideia da argumentação, e aí depois da qualificação optou por não trazer.
porque são áreas bem amplas, então isso traria, assim, muito trabalho, e nós não tínhamos esse tempo para isso, e nem era o objetivo da pesquisa. Agora não passou aqui. Pronto, aí, diante disso, a gente vai para... Mariana, ele já está parado na fundamentação teórica. Ah, passou agora, metodologia. Passou agora, né? Tem que passar o Zoom. Tranquilo. Ok, então, a gente vai agora para a metodologia, né? Feitas as fundamentações, considerado que o trabalho já estava bem balizado, né? A gente foi para determinar a metodologia. Então, é uma pesquisa bibliográfica, qualitativa de natureza descritiva, né? E trouxemos como corpus, agora na parte final, 7 exemplares. Justamente por isso, a ideia inicial era de trazer 10. Só que quando a gente foi analisando, foi demandando muito, foi ficando bem amplo pela questão do fenômeno do que a gente se propôs fazer, né? Então, acabou que a gente fechou com 7. Tiradas mesmo do blog próprio do autor, em que o autor diz lá que as tiras são cômicas, por isso que no próprio trabalho a gente não trata como tira cômica, porque essencialmente as tiras são cômicas, né? E o próprio autor já delimita lá que as tiras dele são cômicas. Por isso a questão do humor também, né? E qual foram o procedimento de coleta? Nós retiramos do blog, por meio de downloads, né? E assim, o blog já tem mais de 10 anos, então isso faz com que algumas tiras são repetidas ao longo desses 10 anos em situações diferentes, contextos diferentes. Então, a gente optou por não considerar o contexto inicial, a gente pegou mesmo o contexto do dia que a gente coletou a tira. E definimos como critérios de escolha, consideração de apenas 4 das 18 séries lá, né, que ele determina que são mais ou menos onde os personagens se apresentam, embora tenha uma intertextualidade também entre os personagens. Mas nós fechamos com a tira no princípio, tira Jesus, Raul Seixas e Mandamentos e Escrituras. E também nós optamos por trabalhar apenas com as tiras cômicas de 2 andares, porque, pautando em ramos, tem várias classificações, né, até uma que diverge um pouco, hoje causa um pouco de estranhamento quando a gente considera a tira, e a pessoa, mas isso não é HQ? Não, porque a gente pauta no trabalho de ramos, em que ele diz que ganham novos layouts, né? Então, a gente considerou 2 tiras, porque para o trabalho impresso, fica bem mais organizado só 2 tiras, né? E aí, a gente considerou a intertextualidade estrito sensu, em Cobbentes e Cavalcante, e a intertextualidade estrita, em Nobre. Essa intertextualidade estrita em Nobre difere daquela intertextualidade estrita de Cobbentes e Cavalcante. Em Nobre é quando há uma relação de texto para texto, né? As relações intertextuais estão pautadas em 2 textos apenas, e não em um conjunto de textos. E aí nós definimos as categorias de análise, né? Como eu falei anteriormente, a gente trouxe as categorias de Nobre, 2014. Só que nós tivemos que fazer 2 adaptações, por conta do avançado dos nossos estudos, inclusive de novos trabalhos do autor. Então, o que foi que a gente definiu? E aqui no parâmetro constitucional nós trabalharíamos apenas com a estrito sensu, com a estrita, aliás, com a relação estrita, que é de texto para texto. E aqui na questão da subversão, nós não fizemos a diferença total, a distinção entre regime, ou não é na distinção, há a distinção, não é a opção, certo? A gente não optou, ou tem que ser regime lúdico, ou tem que ser regime satírico. Porque no trabalho de 2014, o autor sinaliza que esses 2 regimes podem coabitar juntos no mesmo fenômeno. Depois nós pegamos um trabalho de 2018, em que ele já coloca isso de forma mais incisiva, né? Em que eu não preciso necessariamente, enquanto leitor, definir que uma tira vai ter um viés lúdico, ou que essa tira vai ter um viés satírico, porque os 2 fenômenos podem estar juntos, vai depender da situação, vai depender do próprio leitor, né? E aí surgiu a questão do humor, como eu trabalhar a questão do propósito comunicativo do humor na tira. Então, a gente buscou como categoria um trabalho de Travaglia, 2015, em que ele trabalha, na verdade, o texto original dele é de 1989, em que ele faz uma análise, busca as características de programas humorísticos televisivos. De 2015, ele já traz uma análise a partir da análise feita, então a gente achou que dava para usar.
nós pegamos só algumas categorias. Então, a gente pegou a questão do objetivo do humor, o humor quanto assunto e trouxe os mecanismos. Lá no trabalho de Travaglia, ele coloca vários mecanismos que estão voltados a essa produção do humor. Quando a gente traz a questão do mecanismo na nossa pesquisa, não é buscar quais são esses mecanismos, é saber se a intertextualidade, assim como ele sinalizou no trabalho, pode ser definida na tira, um sábado qualquer, como um mecanismo também de produção do humor. Aí os nossos procedimentos de análise, apresentar o contexto da publicação da tira no blog, né, considerando os contextos de publicação correspondentes à data da coleta, que eu falei anteriormente, descrever essa tira e resgatar o texto-fonte, identificar o fenômeno intertextual a partir das categorias definidas, né, nas categorias de 2009 e 2014, e como a gente disse, a nossa intenção, quando se trabalha intertextualidade, é trabalhar tanto o aspecto estrutural, quanto o aspecto funcional. Então, não vou deixar de lado também essa questão da caracterização. E trazer uma análise e discussão sobre a relação do fenômeno com o propósito comunicativo do gênero. Aí a gente passa, não seria o objetivo aqui da apresentação, eu trazer todas as análises, né? Eu trouxe algumas só para a gente ter uma ideia do que foi o nosso trabalho. Quando a gente pega, eu escolhi só 3 tiras para a gente ver rapidamente como foi esse processo. Eu tenho a tira em questão, então eu começo a observar que vários aspectos na tira já trazem a explicitude. Então, o título, a própria imagem, né? A gente considera, a tira eu não poderia considerar só a parte verbal. Então, essa questão do desenho, da imagem, da linguagem não verbal, das cores e tudo mais, vem também ampliar. Então, quando eu considero o quadrinho 1, por exemplo, nem só de Conviver ao Homem, que é o mesmo título, eu tenho uma reprodução, que seria fazendo uma associação, seria a citação, né? Em que o texto aparece integralmente. Quando eu considero já quadrinhos 1 e 2, eu já tenho uma ampliação aí dessa citação. A citação não pode ser considerada da mesma forma, porque eu já vou ter uma adaptação, em que ele é o acréscimo. Essa classificação aqui pode ser bem mais detectada, o pessoal da banca deve estar sabendo mais ou menos, né, porque teve contato com o texto, mas depois a Assembleia pode entrar em contato com o texto e ter mesmo assim o que é cada fenômeno, né. E aí eu considero que quando eu amplio, eu não posso considerar da mesma forma só a citação inicial e depois considerar a adaptação. E isso é que a gente vai vendo ao longo do nosso trabalho, que a questão da funcionalidade das relações intertextuais não se dão isoladamente, se estão nessa coadunação. Então, se eu amplio um pouco mais a minha leitura e considero a tira como um todo, eu já vou ter a questão, o parâmetro de copresença, em que eu trago um texto, né, uma parte do texto, eu não considero o texto todo, que seria mais próximo de uma paródia, mas eu trago uma fração do texto e trago também a questão da subversão, porque eu não estou pegando a mesma postura da citação lá do texto-fonte, que é a passagem bíblica de Mateus. Mateus, capítulo 4, versículo 4, né? Aí eu vou passar aqui para a gente dar uma olhada em outro, né? Aqui foi outra tira que eu trouxe. Então, a questão da explicitude também está marcada na questão dos desenhos, na questão do título, isso foi uma da observação. E aí eu vou ter essa mesma coisa, eu considero a primeira tira, então eu vou ter um fenômeno de adaptação. Mas se eu amplio um pouco mais, eu já vou ter uma adaptação de uma outra parte um pouco mais ampliada, né? No primeiro, eu acrescento alguns verbos, mas não muda a ideia original do texto-fonte, que é a música, a lei, de Raul Seixas, que tem no próprio título, ele já traz marcado isso, e na imagem, né? E aqui no segundo trecho, ele já amplia um pouco mais. E ele coloca, o que ele acrescenta vai mudar toda a ideia da tira. Aí, quando eu coloco, eu já tenho a questão da menção. A menção aqui é o fenômeno de alusão, certo? Quando ele coloca adorar quem quiser, hein? Questionando. Então, eu já trago à mente, e ele acredita, a gente acredita, que a questão da explicitude é justamente essa, que o leitor vai resgatar, por ser um texto-fonte conhecido, o leitor vai ter propriedade para resgatar esse texto-fonte e fazer as possíveis associações. Aí, quando eu considero a tira toda, eu já tenho a questão da copresença, que são partes, né, trechos apenas do texto original, e considero também a questão da subversão. O que seria essa subversão? Que a música
e a passagem bíblica são trazidas para a tira, mas com outras propostas, outros posicionamentos. Aí um terceiro momento que a gente traz isso aqui, só para demarcar um pouco das nossas análises, né, e para levar a questão dos resultados, é uma tempestade em um copo, digo, em um planeta. Então, aqui também já tem a questão da explicitude no próprio título. E isso foi uma surpresa para a gente. A gente não tinha essa questão de que a dica, né, a dica sobre o texto fonte era trazida no próprio título. Então, aí, quando o personagem do Ciraldo aparece e traz uma reprodução, que é a expressão idiomática, tempestade em copo d'água, traz da mesma forma, ela é popularmente conhecida, e inclusive com a ideia original, né, de ser a questão da denotação, né? E aí, quando eu trago no segundo ponto, o personagem Deus já muda o sentido da expressão idiomática, que aqui ele já considera, e a leitura permite a gente fazer essa abstração, de que já considera no sentido mais literal mesmo, né? E aí tem a questão da menção. Nesse caso, a menção é diferente do exemplo anterior, porque a menção, a gente também tem os referentes. Quando eu considero, por exemplo, o desenho da arca e o desenho do planeta sendo inundado como referentes visuais, né? Então, essa questão imagética, a gente não aprofundou também, isso fica marcado no texto. Né? A gente considerou mesmo a questão da intersemiose, das linguagens, mas não aprofundou coisas que fariam com que a pesquisa realmente ganhasse fosse delineada de outra forma, e fugiria um pouco do nosso objetivo, né? Acreditamos que seria isso. E aí, quando a gente considera todo o texto, tem a questão da derivação, nesse caso, todo o texto é trazido, por exemplo, a questão lá da inundação, a questão de Noé, trazido todo, e não apenas um fragmento, por meio dos referentes e por meio da menção. A menção aqui, com os autores que a gente trabalhou, considera muito essa questão da alusão muito próxima da referência, né? Então, isso também é a questão da divergência entre as terminologias entre os autores, que a gente trabalha bem claro no capítulo 1, né? E quando traz Nobre, a gente deixa essa questão também. A dificuldade do trabalho dele foi justamente essa, né? Sim, e a questão do humor, como ficou tudo isso, né, nas tiras, né? Como eu fazer essa questão da consideração do humor. Nossa preocupação o tempo todo era trazer temáticas necessárias para ampliar o nosso trabalho, não fugir dele, né, tendo esse cuidado. A gente espera até que tenha alcançado essa ideia, né? Então, qual é a questão do humor? A intertextualidade e a produção dos sentidos nos exemplares era o nosso ponto de partida. Então, dentro dessa intertextualidade e produção de sentidos, a gente tinha que considerar a questão da intertextualidade e da funcionalidade. Porque se eu considero a funcionalidade, respectivamente, eu estou considerando a questão da questão estrutural, de identificação dos fenômenos. Porque para eu fazer uma associação entre os fenômenos e buscar uma produção de sentidos, eu, consequentemente, entendi cada fenômeno, né? Pensa-se assim. Dessa intertextualidade e funcionalidade, a gente parte, então, para a questão da intertextualidade e humor, que na tira estavam bem atreladas. E a gente chega à questão que na intertextualidade, sendo fundamental, né, ou contributiva à constituição do humor na tira. Então, a gente percebeu que a intertextualidade é, sim, um dos mecanismos de produção do humor, e quando a gente trata humor, fique bem claro, né, que é sempre considerando a questão do propósito comunicativo da tira. Certo? Então, a gente quase que troca as terminologias, né? A questão do objetivo é a consideração da crítica social e da liberação, e o assunto viés ético e social. Essa questão de tomar a consideração do humor foi uma saída que a gente achou, né? Para tentar resolver essa questão do lúdico e do satírico. A gente resolveu? Não. Até porque essa questão está desde o início dos estudos da intertextualidade. Então, não seríamos nós que iríamos resolver agora, né? É bem amplo. Mas o que a gente percebeu é que, ao longo dessa questão da confirmação da intertextualidade, enquanto fenômeno voltado para a produção de sentidos, isso foi ficando mais demarcado e mais claro para o leitor. Então, a nossa pesquisa vem também contribuir nesse sentido, da perspectiva do lúdico e do satírico. Até quando a gente coloca o paralelo de Nobre 2014 e Nobre 2018, em que há uma aceitação. Então, eu não posso, por exemplo, pegar essa tira 6 e dizer, não, esse viés em que eu coloco passo com a outra hipótese, e dizer,
Ah, não, esse viés é unicamente lúdico. Ah, não, esse viés é unicamente satírico. Por quê? Porque isso vai depender da consideração do texto. Se o texto é uma parceria, se o texto é uma relação, é uma interação entre contexto, entre sujeitos, como ficar demarcado, né? Então, fica muito assim. Deixa-se claro que essa questão do papel do leitor nessa definição não cai na subjetividade, certo? Porque tudo vai estar marcado no texto. Então, a gente vai para as nossas considerações. As considerações, a gente organizou em 3 partes. Primeiro, as limitações, né? O que a gente coloca aqui como limitação não é algo que chegou e atrapalhou na nossa pesquisa. Na verdade, foram 3 pontos que ampliaram a nossa pesquisa, porque chegou num ponto em que levou a gente a buscar um novo caminho, né? Buscar uma nova resposta. Então, essa questão do paralelo entre verbal e não verbal, na questão da intertextualidade, que não é algo novo, então, na tira a gente confirmou isso, que a intertextualidade se dá também na linguagem não verbal, como a gente viu lá a questão do desenho sendo um referente, por exemplo, do próprio personagem sendo um referente, lá quando coloca o desenho de Raul Seixas, né? Outra limitação que permitiu que a gente ampliasse a pesquisa é a questão da coadunação das relações intertextuais. A gente viu que não dá isoladamente. E até fez a gente mudar a nossa pesquisa na parte da análise, porque eu não poderia considerar a tira integralmente de uma vez. Então, a gente foi quadro a quadro, percebendo que, às vezes, em cada quadro tinha um fenômeno, e quando eu considerava a tira num todo, eu tinha a coadunação dessas relações, e sim, aí sim, eu tinha um encaminhamento para a produção dos sentidos. E a determinação na questão da funcionalidade, né, no aspecto lúdico e satírico. Esses foram os 3 pontos que limitaram até certo ponto a nossa pesquisa e fizeram com que a gente ganhasse um novo caminho e ampliasse também, acredito, a reflexão. Então, quais são os achados da pesquisa, né? Como a gente pensava de início, a gente considerou, né, ratificou a ideia inicial e ampliou de que os fenômenos intertextuais na tira de um sábado qualquer são, sim, constitutivos e também são imprescindíveis para o alcance do propósito comunicativo. Só que a gente ampliou nossa ideia era muito sumária, né? E aqui, com a pesquisa, a gente viu mesmo que eles são constitutivos mesmo, estão atrelados mesmo à produção da própria tira. E quanto mais o leitor se aproxime dessas marcas deixadas no texto, mais próximo ele vai estar lá da ideia deixada do propósito, na intenção do propósito comunicativo. Né? Inicialmente, ele é uma intenção. Outro achado, que a tira de um sábado qualquer, traz aspectos intertextuais com vários textos-fonte, né? Pode trazer com música, com provérbios, com outros, mas sempre traz também com alguma citação bíblica. E isso foi uma novidade para a gente. Então, a gente encontrava textos, tiras, em que tinha relações voltadas a 2 textos-fontes, mas sem cair, sem fugir da questão da relação texto-texto. Então, isso foi bem produtivo, né? Bem positivo também. E a gente viu que tinha essa movimentação entre a aproximação de um texto-fonte, como ratificação ou refutação de outro texto-fonte, na constituição dessas relações intertextuais. Quanto aos parâmetros intertextuais, quanto ao atravessamento, a gente viu que na tira um sábado qualquer, em sua maioria, tem a questão da explicitude, tanto que a gente coloca lá, né, colocou como uma observação mesmo, e que a gente encontrou todas as relações apresentadas por Nobre, e a gente percebeu realmente esse atravessamento. Então, a nossa pesquisa surge até como uma ratificação a mais da pesquisa de Nobre, a gente pensa assim, né? As relações intertextuais no gênero tira estão como fundamentais para a constituição... Mariana. Oi. Mariana? Tem algum problema com o slide, professor? O slide tá passando, não. Volte o slide anterior e passe de novo, só para ver se dá certo. Porque o meu tá aqui mesmo piscando. Piscando aqui para a gente também. Isso. Agora... continua, né? Tem um jogo de luz aí que você ligou. E eu não sei como, mas tudo bem. Pode comentar, não tem problema não. Vai, continue. Esse aqui não tava no script. Não, mas tá tranquilo. Mas tudo bem. Então, outra questão é quando a gente considera as relações intertextuais como fundamentais para a constituição dos aspectos humorísticos, né?
Isso também foi um achado da pesquisa, né? E que a gente viu que o humor da tira de Um Sábado Qualquer está muito associado à questão da produção do sentido, isso é de fato, né? Mas está bem associada à questão da produção do humor. Em algumas tiras, inclusive, a quebra de expectativa, que é um dos pontos de geração do humor, estava justamente nesse resgate ou não da intertextualidade. E aí a gente traz as nossas contribuições, né? Como nenhuma pesquisa é fechada, na verdade, uma pesquisa é um contínuo de outras pesquisas e também porta para novas pesquisas, a gente acaba deixando algumas lacunas, né? E então a gente acredita, primeiro, que a gente contribuiu com essa questão da construção do conceito do termo intertextualidade, no nosso capítulo 1, quando a gente traz aquela construção do sentido, e logo para uma conceituação mais atualizada de intertextualidade, embora o nosso objetivo não é trazer conceito de intertextualidade, mas sim essa construção que ainda não está fechada e não vai estar fechada tão cedo, né, já que é um fenômeno, são fenômenos que envolvem sujeitos. E a ampliação dessa relevância do fenômeno intertextual para o gênero tira, que é um gênero que a gente tem aquela inquietação também de que às vezes aparece como um pouco possibilitador de pesquisas, né, ou de outros fenômenos, e não, a gente não considera isso. E traz essas lacunas, né, da questão dos aspectos não verbais, da intertextualidade imagética, sobre o próprio gênero tira, né, a questão da intertextualidade. Aí, embora a gente tenha ampliado essa reflexão do lúdico e satírico, mas acredita-se que tem muita coisa ainda, né, para ser trabalhada nesse sentido. E as nossas referências, os nossos agradecimentos, aí ficou até com um joguinho de luz aqui, eu não sei se continua aí, né, mas ficou, não é efeito, faz parte do defeito. Não, mas... Então, os nossos agradecimentos à banca, né, ao professor Franklin, uma pessoa muito, assim, redundantemente até falando, uma pessoa muito humana mesmo, né, a minha família, que é, assim, um alicerce muito forte, né, os meus amigos e aos professores, as meus colegas, né, e é isso. Ou tudo isso, ou é por aí. Muito bem. Tá certo? Parabéns, Mariana. Muito bem, foi Obrigada. excelente. Então, agora vamos passar a palavra para o nosso... Posso tirar, agora apareceu aqui. Oi. Eu vou passar a palavra agora para o professor Pedro. Fique à vontade, Pedro. Muito obrigado. Viu? Eu tiro o slide? Ah, tirei o slide já? Não, ainda está aparecendo aqui. Pode interromper a apresentação. Ok. Ok, pode falar, Pedro. Então, mais uma vez, bom dia, não é? Mais próximo agora. Eu queria cumprimentar a Mariana Franklin por realizar um trabalho dessa magnitude e agradecer exatamente ao convite que o Franklin me fez, naturalmente com a anuência da Mariana para participar da banca. E ter a oportunidade de ler um trabalho dessa forma e poder perceber e avaliar o quanto as pessoas crescem, como, de um momento para o outro, as coisas fazem uma diferença. Foi muito interessante, é sempre muito bom participar de um trabalho como esse, porque a cada momento a gente aprende. A gente aprende não só do ponto de vista de uma escola convencional, até porque se eu disser isso, iria contra os princípios da minha própria formação mais tarde, ou como pesquisador na linha do letramento. Então, dizer que a gente não aprende o tempo inteiro com o outro e dizer que a gente só aprende naquele formato tradicional de um professor num palco dando aula e os alunos sentados e a gente falando, isso seria plena ignorância se eu ainda tivesse essa mentalidade nos dias atuais. Então, a cada uma leitura dessa, cada uma oportunidade que a gente tem de se deparar com um trabalho novo, é um aprendizado. E, de maneira muito especial, não só quando você lê um trabalho, mas quando a gente assiste a uma belíssima apresentação oral, como eu acabei de assistir aqui. Então, eu queria dizer a Mariana, antes de qualquer coisa, que foi magnífica a sua apresentação. E até lhe perguntar se você tem um outro tipo de curso de formação para isso, tipo jornalismo, para participar de bancada,
de coisa dessa natureza. Você tem outra formação voltada para isso, Mariana? De certa forma, que eu tenho pedagogia, né? Então, dá com o público o Você tempo trabalha todo, em né? sala de aula no dia a dia? Sim, sim. Trabalha, né? Tá. Você foi aluna de PIBID, de alguma coisa dessa natureza enquanto aluna de graduação? Não. Não. Então, está provado o que eu vou dizer. Você tem essa formação belíssima da oralidade e que na escrita não tem essa mesma riqueza ou é menos rico daquela. Quer dizer, com esta formação que você tem, com essa postura da oralidade que você demonstrou aqui, se você tivesse desenvolvido algum tipo de trabalho na graduação de pesquisa, apresentação de relatórios, apresentação de trabalhos escritos, publicação de artigos e tal, isso não teria dimensão dessa sua capacidade que você tem. É claro que a gente não pode ser perfeito, ter tudo ao mesmo tempo. Eu estou muito satisfeito e feliz com a sua postura, até porque algumas dúvidas que eu havia tido enquanto lendo o seu trabalho, você deixou isso muito claro. Mas é preciso que você entenda que o seu trabalho não vai ser difundido ou divulgado ou mostrado apenas com essa apresentação. A gente lamenta que não tem uma cobertura maior. Como inicialmente o próprio Franklin falou, é muito importante esse meio que depois você vai rever, porque o outro pode rever e tal. Mas a dimensão ainda não é do tamanho daquilo que seu trabalho requer. Poderia ser mostrado para um mundo muito maior a contribuição que você dá nesse momento. E o que eu vou falar sobre os aspectos da escrita não tira o brilho e a riqueza de seu trabalho. E é natural do que eu vou falar, eu quero até que você me entenda, que aqui é o meu papel exatamente enquanto avaliador desse trabalho. Eu começo a dizer que seu texto é muito bom. Você traz uma temática muito boa, muito contemporânea, apesar da gente saber que já existe de muito tempo. Só que a gente, do ponto de vista da cientificidade, talvez não se dava conta, não percebia e não valorizava esses aspectos dessa natureza. Mas, com a forma que hoje nós trabalhamos, a cientificidade que a gente hoje trabalha, é importante a contribuição da intertextualidade na formação de um cidadão linguista, de um professor de língua portuguesa, acredito de outras disciplinas também. Não posso falar porque não tenho conhecimento das demais. Quero dizer que a contribuição que a intertextualidade dá nesse texto é muito grande. Quando você começa a falar, Mariana, da intertextualidade na tirinha, depois vai mostrando outros aspectos, me trouxe à mente um texto poético, musicado, que eu costumo trabalhar intertextualidade em sala de aula de graduação, e eu trabalho Geni e Zeppelin do Chico Buarque de Holanda. Você conhece? Desculpa, eu não ouvi direito. Qual é? Geni e Zeppelin, de Chico Buarque de Holanda. Joga pedra na Geni, joga pedra na Geni, ela é boa de cuspir, ela dá para qualquer uma, maldita Geni, tá. Então, inicialmente, a gente começa a perceber quando ele diz, joga pedra na Geni. Se a gente retoma os princípios religiosos bíblicos, nós temos o conhecimento de que houve um momento bíblico que houve a recomendação de jogar pedra em Madalena, Maria Madalena. Então, veja a intertextualidade, há mais de 30 anos, cantada pelo Chico Buarque de Holanda, trazendo na poesia ou na música a intertextualidade, quando ele diz, maldita Geni, joga pedra, no final ele diz, joga bosta na Geni. Ela é boa de apanhar, ela é boa de cuspir.
Então, essa relação intertextual bíblica é muito presente. Não só essa pequena passagem de jogar pedra, mas outras, quando ele diz maldita. Maldita é um termo bíblico, tá? Depois ele diz bendita Geni, no momento em que a Geni se presta para deitar-se com aquele forasteiro que era o condutor do Zeppelin, e aí, então, enquanto ele estava buscando um fato, aliás, a cidade estava ameaçada, ela era maldita. Na hora que ela aceitou se acasalar com o Zeppelin, o condutor do Zeppelin, ela agora era bendita. Mas, ao mesmo tempo, ela foi expulsa, ela foi eliminada, ele foi embora. E aí era o momento de jogar bosta na Geni. Por quê? Porque já tinha tirado o proveito. Então, ao tempo que a gente tem uma temática do tipo desse, da exploração sexual, a gente tem também a hipocrisia. Vai pedir a Geni para ela aceitar o forasteiro, o banqueiro com 1 milhão, vai pedir o padre chorando, vai pedir o prefeito de olhos vermelhos chorando também. Então, a gente vê a sociedade representada de uma forma de hipocrisia. Um texto que há mais de 30 anos ele é cantado e tal. Então, a gente tem vários momentos naquele texto de Geni Zeppelin da intertextualidade bíblica que estão presentes na poesia. Então, quando você fala dos diversos gêneros, dos diversos tipos, das modalidades que você apresenta, a gente volta que a gente muitas vezes não se dá conta. Quantas vezes você cantou, não estou falando você necessariamente, Mariana, você, cidadão, cantou um texto daquele, e aí se a gente chega para você, repito, não, Mariana, vem cá, qual é a temática mesmo desse texto? Alguém diz, é a prostituição. Momento algum, Chico Buarque diz que Geni é prostituta. Porque ele começa a dizer que ela dá para qualquer um. Ela dá para o menino do internato, dá para o velho sem porvir, mas ele dá também, Geni também dá para as viúvas sem porvir. Então, aí você começa a observar uma indefinição de gênero na Geni. E aí você começa a fazer uma discussão. Está no campo da intertextualidade para a gente discutir essas questões. E, muitas vezes, a gente não se dá conta da riqueza que tem um texto musicado, um texto poético dessa magnitude. Então, eu vou retomar o que eu escrevi. É um texto bom, uma temática boa, contemporânea, desperta curiosidade aos leitores, e aí a curiosidade que eu me refiro é essa. Na hora que, a cada exemplo que você vai mostrando, você vai lembrando de outro que você já viveu no seu cotidiano, sobretudo nós, enquanto professores, já vivemos isso em sala de aula. Então, ele desperta, o seu texto desperta aos leitores essa curiosidade. Tem uma introdução boa, está muito bem estruturada, apresenta claramente, na própria introdução, apresenta claramente toda a sua dissertação. Ela tem uma linguagem clara, bem simples, acessível a qualquer leitor. Aí, nesse particular, eu quero chamar a atenção para aquilo que eu iniciei. Tem muitas passagens, e eu marquei todas, por isso eu disse que eu devolvi, eu não vou citar nesse momento quais as passagens, mas eu marquei, que elas são, assim, muito demarcadas com aspectos da oralidade. E aí, você precisa saber que seu texto é um texto escrito. O que eu acabei de dizer, o que vai para o mundo não é essa belíssima apresentação sua. O que vai para o mundo, que, aliás, deve ir, você deve deixar não apenas na biblioteca da UESP,
deve deixar seu texto em outras bibliotecas, deve procurar publicar, deve apresentar resultados em congressos, em outros eventos, você deve apresentar do seu trabalho, mas o que está lá é a escrita. Então, eu recomendo que você faça uma leitura rigorosa, não só do ponto de vista das questões ortográficas, de concordância, de regência, que eu também registrei, mas eu estou me referindo exatamente a marcas da oralidade. Aí você diz, Pedro, não dá para a gente fazer sem isso. Entendo, porque você é uma professora, vive em sala de aula, mas, repito, existe a cientificidade e as exigências para esse trabalho. E aí vai o seu próprio nome com um trabalho dessa magnitude, por uma questão simples, que você sabe, que você fez ele agora aqui. Na oralidade, você mostrou tudo aquilo que é o que precisa estar na escrita. Então, você as marcas que eu registrei. Tá, então eu falei, em geral, do trabalho. Vou passar para o capítulo 2. Capítulo 2, eu achei um capítulo muito grande. Apesar de muito bem estruturado, ele fica um pouco dispare de outros. Ele vai da página 17 a 57, portanto, 40 páginas. Depois você tem um capítulo com 4 ou 5 páginas. Então, aí fica uma certa disparidade. Mas eu vou por vez. Já o capítulo 3, ele conta apenas com 23 páginas. Então, aí você observa, ele vai dar 57 a 80, não é? E aí ele está muito bem estruturado também, ele diz tudo, exceto essas questões que eu já não vou repetir, que em cada um deles eu marquei essa questão dos pontos da oralidade. Tá. Então, no capítulo 5, ele conta com 31 páginas. Se você observar 31 com a 40, ele está equiparado. E aí, tudo bem. Mas aí tem, por exemplo, a sugestão que eu ia dizer, porque o capítulo 5, ele conta com 31 páginas, que vai dar 87 a 118. Aí, eu queria... Está tudo marcadinho. Eu queria chamar a sua atenção que você relesse e procurasse estruturar um pouco melhor esses capítulos. Uma sugestão seria unificar, não sei, o 4 e o 5, porque você tem lá... E aí o nome, naturalmente, você vai ter que encontrar um nome que contemple os 2 capítulos. E aí, talvez, Mariana, na hora que você observar, tem pontos que eles estão repetidos. E aí, quer dizer, não está repetido com as mesmas palavras, mas a ideia está lá. Tu está me entendendo? E aí você faz algum ajuste, condensa um ao outro, e aí fica um capítulo menor, mais, digamos assim, mais enxuto, mais claro. Não é? Eu acho que o capítulo da metodologia também, eu sempre devia dar uma olhada, rever essas questões, e eu vou passar para o capítulo das análises. Eu achei, como todos aqueles que a gente já participou aqui, uma coisa muito difícil, que você, para mim, naturalmente, mas que vocês têm uma capacidade muito grande, eu não sei quanto tempo vocês fazem isso, para mim, demandaria muito tempo, é a seleção dessas imagens, no caso seu das tirinhas, você definiu o portal que ia tirar, você definiu de onde ia tirar a tirinha, mesmo assim, você tinha 20, aí vai tirando, deixa 7, é muito complicado para a gente fazer uma coisa dessa. Eu queria, nesse momento aqui, era parabenizar você por essa seleção, que ela contempla todos os pontos teóricos que você aborda, essas imagens que você traz, você faz isso muito bem, analisa isso muito bem. Tá, eu não vou perder tanto tempo mais, eu queria dizer que
cada uma dessas questões que eu falei, marca de oralidade, as concordâncias, as regências, essas coisas eu marquei, né? Eu registrei todos os casos. Eu acho que você precisa fazer uma leitura bastante aprofundada para olhar isso, retirar essas marcas de oralidade, né? E eu sugiro que faça uma revisão, assim, bem longa, bem lida, e que você observasse também algumas coisas que eu não sei se como é que está na hora da organização física do seu trabalho. Você diz assim, como se pode ver abaixo. Ele já não está ali, ele já passou para outro. Então, eu sugiro a você que você não use em trabalho acadêmico, por hipótese alguma, a palavra abaixo ou a palavra acima. Porque na hora, hoje, é muito automático. Quando você vai imprimir, a paginação ela é muito automática, e aí você diz que está acima, está na página anterior. Você diz que está abaixo, está na página posterior. Então, assim, você retire essas palavras abaixo e acima e diz na imagem de número 5, porque você numera isso muito bem. Então, você se refere à imagem, porque aí você não se compromete de estar olhando, ele não está lá e está na outra, ou está na seguinte. Então, isso aqui é apenas um conselho, não vai tirar o brilho e a riqueza do seu trabalho, mas poupa a leitura, o bom gosto do leitor, olhar para cima, ele não está lá, olhar para baixo, ele não está lá, e ter que passar. Porque, como você sabe, que hoje é tudo muito automático, não é? E, no geral, eu me dou por satisfeito e parabenizo você e ao professor Franklin por esse trabalho muito bom, muito bonito, muito rico, e que você deu um show de apresentação, ser uma verdadeira oradora, uma grande apresentadora, tá? Além de ser uma pesquisadora nata, porque você, na verdade, buscou todos aqueles aspectos e trouxe à tona questões que a gente, como professor, muitas vezes se esquece. E com leitura desse tipo, a gente insere no dia a dia, no nosso trabalho de sala de aula, nas nossas pesquisas, questões que, a priori, não foram vistas por a gente. E aí a gente tem a oportunidade de ver isso. Muito obrigado, e dou por encerrada a minha participação. Muito obrigado, Pedro. Mariana, você tem alguma consideração, algum comentário? Só agradecer, né, pela aula. Porque as orientações do professor sempre é uma aula, né, para a gente, né? Exatamente. Mas a professora Bárbara pode seguir, depois eu faço um apanhado. Tá bom, então. Então, eu passo a palavra agora à professora Bárbara. Bom dia. Bom dia. Novamente. Franklin, Pedro, Mariana, alegria grande estar com vocês aqui. Bom dia ao pessoal que está assistindo, plateia aí seleta nesse momento tão importante da vida acadêmica da Mariana, em que ela está quase no ciclo. Agradeço a você, Mariana, e ao Pedro, e ao Franklin, pelo convite, pela confiança em depositada da gente compartilhar esse momento. E uma honra, mais uma vez, compartilhar com o Pedro, né? Há 3 dias que nós estamos juntos, né, Pedro? Isso. Dá só um pequeno espaço, depois vamos voltar lá no dia 20. Agora se prepare lá, que lá é tempo, não é? Lá o negócio é grande, porque vai ter as brincadeirinhas e jogo dos meninos, aquelas crianças. A gente já citou, Chico Filho, Frank, Peneta, os 3 meninos, eles vão brincar lá. Né? Hoje eu só trouxe uma maçã para merendar. No dia 20 eu vou trazer uma garrafa de café e uma bacia de biscoito. Com certeza. Daí tu manda um pedaço para mim do biscoito, tá? Mando sim. Então, Mariana, é tão bom ler seu trabalho, aquilo que o Pedro disse, quando a gente viu na qualificação e vê agora, né, a forma em que você chegou, que você está, e aquela visão que a gente tem de que o seu trabalho está completo, né? Está completo. Na qualificação faltava alguns ajustes ainda de definição, especialmente analítica, né? Então, em termos de teor, para mim ele está um trabalho completo. Como o Pedro
o Pedro mencionou, tem alguns aspectos de revisão que sempre ficam, né? Sempre passam, viu? Mas fiquei muito feliz com o resultado que você está apresentando para a gente hoje, viu, Mariana? Parabéns a você, parabéns ao Franklin. A gente sabe alguns percursos não tão fáceis que aconteceram na sua vida, e você bravamente superou com disciplina, com inteligência, né? E com muita fé, e conseguiu chegar a uma pesquisa tão bonita, tão bem feita. Pois bem, vamos agora aos aspectos mais pontuais de cada uma das partes da sua pesquisa. A sua introdução, ela está bem feita, você meio que faz um panorama de tudo que você fez no decorrer da sua pesquisa, né? Agora, algumas lacunas, elas ainda estão lá. Eu marquei todas no arquivo, eu vou lhe mandar o arquivo também quando terminar aqui a nossa sessão, mas tem um, por exemplo, lá na página 16, que você menciona a pesquisa de Castro, e eu fiquei morta de curiosa para saber o resultado da Castro, e você deixou a gente só com vontade de ver. Sabe, menina malvada? Quer pensar atrás, a pesquisa do homem, da mulher. Então, assim, tem alguns momentos que você anunciou o estudo, e para aquele contexto que você anunciou, esperava-se que você apresentasse o achado da pesquisa dele. Esse é um caso, viu, de Castro. Eu vi que você e a Mirna estão gostando, que estão danada de nota de rodapé. Aquela observação mais ou menos que eu fiz para a Mirna ontem, a Mirna era a respeito de, não sei se ela está aqui assistindo, mas para quem está só contextualizar, era um aspecto que caberia na fundamentação teórica. Na sua, por exemplo, na nota que está lá na página 17, você coloca lá uma referência bibliográfica, Bogrand e Dressler, né, que eu acho que eles cabem nas referências, sim, viu? Você menciona a pesquisa deles, embora a partir de outros, viu? Eu não sei por que você trouxe essa, talvez alguma informação tenha passado despercebida para mim, né? Por que você trouxe essa referência com a nota de rodapé e não deixou lá nas referências, viu? Já que você menciona o estudo dos autores, do Bogrand e Dressler, viu? Na sua fundamentação teórica, como o Pedro já colocou, ela está muito bem escrita, são resenhas bem feitas, viu? Agora tem alguns trechos ainda um pouco truncados, viu? E eu achei tão interessante ler a sua pesquisa e a da Mirna, assim, próxima uma da outra, porque, por exemplo, a perspectiva de Nobre já não cabia na análise da Mirna, e para a sua pesquisa coube tão bem, né? Então, você faz a resenha de Nobre, justifica porque que no seu corpus, na sua perspectiva analítica, né, o estudo dele pode colaborar, né? Eu achei muito bom esse diálogo que você fez com os autores. Na fundamentação teórica, alguns probleminhas de linguagem, trechos confusos, que parece que você não completou, que eu marquei aqui, eu acho que isso aí precisa reajustar. Mas talvez o que seja mais importante você fazer nela, Mariana, é o diálogo com sua pesquisa, né? Você faz isso só uma ou duas vezes. É uma fundamentação teórica extensa, e tem momentos da leitura da sua fundamentação que a gente sente falta, que você diga em que medida aquele autor, aquela dissertação, aquele artigo que você resenhou tão bem, vão dialogar com o seu objeto de estudo. Você fez isso uma vez muito boa, eu acho que foi lá na página 49, foi, que você linkou muito bem os autores do seu estudo. Agora eu sugeriria que você pudesse fazer isso pelo menos em cada tópico teórico, viu? Vincular aquela fundamentação teórica feita ao seu objeto de estudo, viu? Tem alguns aspectos que você precisa detalhar mais, porque eles vão subsidiar na sua análise. Um deles, por exemplo, está lá na página 69, que eu marquei, que você menciona um estudo, mas não detalha. Então, a gente fica assim meio querendo saber em que medida ele está colaborando para o seu objeto, viu? Está marcadinho na página 69. Sobre os aspectos mais formais, né, ainda, na página 81, tem duas formas, tem dois momentos na 81 que você cita sites. Eu desconfio que ele não está conforme a ABNT, mas eu também não tenho certeza. Porque quando eu tenho dúvida, eu termino que eu vou pesquisar. E eu confesso que eu não fui na ABNT verificar. Eu marquei. Se eu tiver equivocada, você desconsidere. Mas eu acho que não é daquela forma que menciona site, viu?
fiz a consulta também. Marquei para chamar a sua atenção. Por 2 vezes você menciona sites lá, você coloca entre parênteses, mas eu desconfio que não é daquela forma que as mais recomendam. Tem algumas outras coisinhas de ABNT, mas a que mais me saltou aos olhos foi aquela ali, viu? Agora, sobre os aspectos teóricos mesmo, conceituais da sua fundamentação teórica, só tem um aspecto que eu fiquei pensando de onde você tinha buscado esse termo. É quando, na 81, você fala de propósitos críticos. Você vinha falando de propósito comunicativo, aí você coloca lá propósitos críticos. Por que eu chamo a atenção disso? No conhecimento científico, Mariana, alguns termos, eles são muito demarcados teoricamente, né? Nós temos propósito comunicativo, por exemplo, que você menciona, que ele é demarcado, a tradução que chegou no Brasil, que a gente na linguística mais usa, é a de Swayos. Swayos revisita esse conceito algumas vezes, sozinho ou com outros autores. Aí você colocou lá propósitos críticos, como se fosse um termo, né, para definir uma categoria, está no 81, eu acho que é lá pelo penúltimo parágrafo, viu? E que, se bem claro qual é a perspectiva, se você queria falar era mesmo só de propósitos, eu desconfiei, pelo contexto que está colocado, que você queria falar o seguinte, propósitos comunicativos, né, que levem a um viés para uma leitura mais crítica. Acho que era isso, não era? Pois pronto. Era isso mesmo. Viu? Você só ajuda a redação que não leva, né, o leitor a pensar que é um novo termo, que é essa área que você está investigando cunhou, viu? Só isso. Então, para a fundamentação teórica, são alguns aspectos de linguagem, de revisão, né, de ABNT e de teor mesmo, de conteúdo, esse termo que eu fiquei tentando ver qual era a perspectiva teórica que ele foi cunhado, onde usava. Fora isso, eu acho que está uma boa fundamentação teórica. Está bem feita, bem resenhada. E é interessante que você evidencia muito bem a sua leitura, né? Então, embora que faltam ainda alguns links com sua pesquisa, a gente vê que você tem a mesma leitura atenta, que você leu os autores, não pegou de outro, né? Você demonstra mesmo uma maturidade teórica nas suas resenhas, Mariana. Parabéns, viu? Isso eu já sabia que você tinha desde a nossa disciplina, né? Eu vi que você se comportava diante das atividades que eram passadas, dos textos escritos, né, das suas, como o Pedro disse, as suas colocações, elas são muito bem feitas, né? Você tem isso é uma coisa muito interessante para a gente que é professor, e você atua na educação infantil, né, Mariana? Sim, sim. Então, para a gente que é professor, essa habilidade com a oralidade, de ajustar conforme o público, você ajustou muito bem aqui a sua oralidade, a sua apresentação, né, se dosando, que você estava falando para a banca, mas você também estava falando para pessoas que não leram sua pesquisa. Então, foi muito boa a sua apresentação oral também, viu? Eu concordo plenamente com o Pedro. Parabéns, Mariana. Pois bem, em relação às suas análises, você resenhou tanto que eu esperava mais cor nas análises, mas o que está lá está bom, viu? Quando eu vi aquele tanto lá da fundamentação teórica, eu disse, eita, de acha, que aí tem análise que não se acaba no mundo. Mas você fez uma análise mais econômica, mas o seu corpus eu acho que deu conta muito bem do seu fenômeno, né? Eu não sugeriria ampliar o corpus, não. Eu acho que a quantidade que você analisou e a forma como você analisou atendeu ao seu objeto. Porque na análise a gente não pode tirar assim de vista, em qualquer pesquisa, num TCC, numa dissertação, numa tese, num artigo, que a gente está analisando, tendo como chão para pisar a fundamentação teórica. Então, aquilo que a gente resenhou na fundamentação teórica, ela vai nos dar elementos para analisar, e tendo como foco o seu objeto de pesquisa e os seus objetivos. E isso foi muito bem, viu? Você foi fazendo, foi retomando a teoria, eu acho que você pode até retomar mais vezes a teoria, viu? Mas as vezes que você fez muito bem feito. Né? Em momento nenhum a gente foi pego assim, e era isso que ela queria fazer, não. Você se manteve na sua análise todo o tempo, né? Com aquilo que você anunciou na introdução.
Você anunciou que tinha determinados propósitos, objetivos, e foi cumprido na sua análise. Então, eu considero que ela está uma análise, assim, bem redondinha, né? Bem dando conta do que você se propôs a fazer, viu, Mariana? Parabéns. E a cereja do bolo, né, que eu até dei o spoiler, eu tô tão doida. Esse isolamento social já deixa a gente meio sem noção temporal, né? A gente não sabe que dia da semana é, que turno é, o que a gente está fazendo. E eu pensei que era até na da Mirna, mas é a sua, o seu quadro síntese na página 13. Eu vou agora pedir que os meus orientandos, quando eles fizerem uma pesquisa que possibilite isso, fazer aquele. Ele está na página 117, viu? É o quadro 13. Ele é muito. Depois eu fiquei até com raiva de mim. Porque se eu tivesse folheado a sua dissertação todinha antes, eu tinha primeiro lido o quadro e depois ido para análise. Os conhecimentos prévios importantes, né? Aí, quando eu terminei de ler, que eu vi o quadro, eu disse, tinha mais elemento, botou aqui só no final, só para a gente sintetizar mesmo. Mas foi excelente, Mariana. Eu acho que aquilo que o professor, especialmente o professor das séries iniciais, tem, né? A capacidade de tornar as coisas mais didáticas. Você fez isso nas suas categorias de análise, você organizou bem direitinho, e no final das suas análises, você também fez isso, né? O quadro bem sintéticozinho, acho que tem uma ou duas coisinhas lá de linguagem que eu marquei, viu? Então, eu acho que ficou muito bacana essa sua ideia. Talvez você pudesse só... Se bem que depois do quadro, acho que você colocou só 1 ou 2 parágrafos, parece que só foi 1. Mas, veja aí, eu acho que foi só 1. Mas eu depois pensei, viu, Franklin? Eu disse, não, para eu dar trabalho para ela e para o Franklin, talvez criar uma sessãozinha. 5 ponto alguma coisa, né, com consolidação dos achados, aí você faria, né, se bem que você já fez tão bem na fundamentação, nas considerações finais, que talvez ficasse repetitivo, né, é só invencionice minha aqui, mas está muito, viu? E as suas considerações finais, você também, que às vezes é muito comum, isso acontece comigo, acontece com todo mundo, quando a gente chega na introdução e nas considerações finais, que são geralmente as últimas partes que a gente faz numa pesquisa, a gente vai meio que sem fôlego, né? E você fez suas considerações finais tão bem estruturadas como você fez suas análises. Você foi mostrando que atendeu aos objetivos, retomou um pouco as hipóteses, sintetizou os resultados. Então, para mim, Mariana, fora essas observações que o professor Pedro já disse, né, que eu concordo, essas que eu estou lhe dizendo, se você quiser acatar ou não junto com o Franklin, né, tem mais algumas coisinhas anotadas no arquivo que eu vou lhe mandar, para mim a sua pesquisa está uma pesquisa pronta, Mariana, né, com esses pequenos ajustes que nós sugerimos, eu, o Franklin, depois você, ou eu e o Pedro, depois você combina com o Franklin o que vai alterar, para mim ela está uma pesquisa pronta. Parabéns, Mariana, pelo trabalho tão bem feito você e o Franklin, viu? São essas minhas observações. Muito boas. Mariana, você quer falar alguma coisa? Quer comentar? Quero. Bom, eu quero agradecer, né, a contribuição novamente dos professores, né? Assim, a contribuição para a vida mesmo. Eu tive, assim, a sorte, né, de ter na minha banca 3 professores, assim, que fazem parte da minha história mesmo, né? Então, desde a academia. Então, assim, eu ouço as falas de vocês, assim mesmo, e vou buscando internalizar mesmo, assim, porque é para levar para a vida, né? Uhum. Quanto a essa quantidade de deslizes que tem aí, até os meninos, a gente sempre comenta isso, né? Meu Deus, depois a gente lê e diz, meu Deus, que vergonha, tem coisa tão... Mas é porque, assim, às vezes a gente fica tão preocupado na construção do texto e acaba correndo um risco, né, quando manda sem a revisão, porque a minha foi sem revisão, né? Então, assim, foi um risco que eu corri, eu sabia que ia ter mesmo isso, porque depois você deixar o texto amadurecer um pouco ali, é quando você vai olhar e você mesmo percebe, né? E eu acho que sempre é necessário esse olhar do outro também, porque às vezes a gente acaba tomando conta do texto, que não é para ser assim, né? E acha que fica na memória e desliza mesmo, né? Então, assim, é um risco que a gente corre sabendo que vai acontecer mesmo, né? Então, assim, eu fico muito feliz com o resultado do meu trabalho, né? Eu sei que tem muitos pontinhos a serem ajustados, assim, mas
graças a Deus, como todos os outros trabalhos que eu fiz, tive a oportunidade de fazer com o professor Franklin, na graduação com o professor Pedro Neto, numa pós, né? E assim, é como aquela ideia de filho mesmo, né? Eu não tenho filho, não sei, mas para mim a ideia é essa, né? De que é uma construção minha mesma, né? Então, assim, eu sou, a exemplo dos outros trabalhos, eu estou muito feliz com o meu trabalho, né? É assim, eu sou outra pessoa do início da pesquisa até agora, né? Eu me sinto mais pesquisadora a cada tempo, sei que estou só engatinhando, né? Nesse processo, mas assim, eu me sinto cada vez mais desafiada, não é preparada, é desafiada, porque quanto mais você se aproxima do conhecimento, mais você percebe que você tem que buscar mais, né? Então, é nesse sentido. Então, é de agradecer mesmo pelas coisas boas que vocês têm trazido à minha vida ao longo, né? Enquanto estudante, né? Agradecer ao professor Franklin, assim, porque eu não quero falar, porque eu vou chorar, né? Que eu tô muito chorando nos dois últimos anos, né? Eu prometi que eu não ia chorar. Então, assim, agradecer a paciência do professor Franklin, né? Porque ele passa, assim, uma paz pra gente. E, às vezes, o que a gente precisa é só um momento de paz, né? Então, assim, o meu trabalho também, assim, eu tenho um carinho muito grande pelo professor Pedro, pela professora Bárbara, da qualificação até agora o produto final. Porque, meu Deus do céu, foi outra orientação, né? É assim, soma. É porque, assim, é tanto trabalho, é tanto temática, tanta coisa que, assim, um olhar, às vezes, um olhar é o que está faltando, né? O professor Franklin vai concordar comigo que a gente conversa com não, esse olhar, essa dica, né? Então, eu sou muito obediente, como disse o professor, nessa questão de estar pegando, ele dizendo, olha, você não acha melhor isso? Eu, não, vou fazer, né? Então, a questão dos quadros, eu gosto muito mesmo de didatizar, eu tenho essa preocupação, então, nos meus slides, a professora vai perguntar para as meninas, não está muito assim decoradinho, não, porque eu queria trazer essa intertextualidade, essa conversa, o tempo todo, né? Tanto na apresentação, então eu tenho essa preocupação. Então, essa questão de organização vem mesmo do professor Franklin também, enquanto aluno da pós também, né? E eu sempre gostei muito dessa questão de didatizar, de tentar trazer. E eu aprendi muito isso com o professor Franklin, né? Tem um caderninho só de quadrinhos, e não só de quadrinhos, mas de quadrinhos mesmo, de resumos, né? E acho que é isso, a gente tem que ter, é o que eu tenho dito sempre quando eu posso, nos seminários, quando o professor me convida, é isso, né? E o que mais mostra que a gente está crescendo, eu acho que é a nossa maturidade de saber que a gente sempre pode melhorar e de que o outro sempre tem algo a contribuir conosco, né? Então, acho que eu estou me tornando cada vez madura nesse sentido. Então, mesmo é só agradecer. Só isso. Agradecimento, assim, especial aos meus familiares, né? Aos meus irmãos. Até pedir desculpa ao professor. Disse, meu Deus, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pedir desculpa ao professor Pedro, pelo como foi tão conflituosa a minha entrega, né? Porque, assim, foi a minha irmã que foi entregar lá porque eu estava no trabalho, depois foi o meu irmão, assim, são pessoas que eu pude o tempo todo contar e ainda posso, então eu sou muito grata à minha família. E mesmo eles não saibam, às vezes, nem o que é que eu estou fazendo, mas eles respeitam muito e me apoiam muito, né, em todas as minhas decisões. Então, é isso. E agradecer, né, também, são muitos agradecimentos, a gente corre o risco de deixar assim, né, espero que tenha contribuído também com o pessoal, que eu vi tem algumas pessoas aí da nova turma, né, da turma que está na qualificação agora, e espero, de certa forma, ter contribuído, que eu tenho essa preocupação também, que eu acho que a gente o outro tem muito a contribuir conosco, e a gente também tem que ter essa preocupação de sempre poder contribuir. E é isso. Muito bem, Mariana. Como você disse, né? Eu podia ainda falar um pouquinho? Pode Posso falar um pouquinho? Pode. Dizer a Mariana exatamente de uma reflexão que eu fiz quando eu estava lendo o texto agora, para esses momentos, de quando ela foi minha aluna na especialização para o momento hoje. Fazer uma reflexão do tanto que ela cresceu daquela época para hoje. E lembrar exatamente cada momento daquele. Eu já sabia, quando eu perguntei hoje, mas você é professora e tal? Sabia que era professora, não sabia que tinha curso de pedagogia também, mas sabia que trabalhava com ensino fundamental ou infantil e tal. Mas eu observar uma coisa que, para mim, é uma receita. Cada vez
que eu assisto uma pessoa fazer isso, é uma receita para mim. Uma das pessoas que eu sempre cito o nome em outros trabalhos é a Marlange, que é uma menina que defendeu o mestrado agora, que é do Prof. Letras. A Marlange, quando ela vai começar um trabalho escrito, ela diz assim, eu vou fazer aqui um pouco de encenação do que ela disse. Sim, eu sei que o mundo é muito grande, eu sei que eu não consigo ver o mundo todo, mas eu sei também que eu posso ver um pedaço do mundo. E, através deste pedaço, nesse momento, eu vou mostrar o pedaço de mundo que eu posso ver. Ou seja, ela dá antecipadamente a pista daquilo que ela vai mostrar. Isso, para mim, é sinônimo de objetividade. Tá, e foi o que a Mariana fez ao longo do trabalho. Ela demonstrou que tem leitura ampla sobre, mas que esse trabalho está limitado para isso. Então, isso, para mim, é um dos maiores méritos do trabalho da Mariana, é saber situar o leitor e pensar naquilo que eu disse, que o trabalho dela não é feito para ela, é feito para o outro. E ela não sabe o nível de leitura do outro, do seu suposto leitor. Então, ela nesse sentido, ela deixou um caminho muito bem definido para qualquer tipo de leitor. Eu espero que a Mariana não pare por aí, que ela continue e que esteja exatamente aberta a esse tipo de conversa, discussão, ela vá para o doutorado, ela apresente outros trabalhos, porque eu conheço exatamente como ela disse, desde a especialização, ela foi minha aluna e eu acompanhei esse trabalho da Mariana. Obrigado. Muito bem, muito bem. Eu vou deixar para falar depois, porque a gente vai fazer agora, né? Senão ela diz que é chorona, senão a gente começa a falar e ela chora. Vou fazer o seguinte, vocês que estão assistindo... Ela chora quando apanha e chora quando é elogiada, é? De todo jeito ela chora. Ela não sabe nem se vai passar e fica sorrindo aí, né, Pedro? Ó. Mas tu tem mania da gente botar 0 e depois tu transforma aquele 0 em 10, em 9, e a pessoa passou sem a gente ter dado. Eu, por exemplo, acho que hoje, não vai dizer para ela nada, ela não está me ouvindo, não é? Eu acho que hoje é 0 esse trabalho dela. Tu não acha, não? Ela já está nervosa, ela vai chorar. Ela vai chorar, vai? Vai chorar. Gente, eu vou pedir para vocês ficarem aí, que eu, Pedro e Bárbara vamos aqui no WhatsApp conversar um pouquinho, viu? Fiquem aí. Mariana, se quiser chamar a família agora, pode, viu? Tá bom. Agora vai já tocar aqui. Tá me ouvindo, Mariana? Tá? Ah, não. Tá me ouvindo? Ok? Ok? Sim, vamos. E aí, o que vocês acharam? Aprovada, meu filho, está aprovadíssima. Claro, sem dúvida alguma. O trabalho dela é muito bom. Aquelas marcas, como eu disse, são coisas que são tão simples diante da riqueza e da contribuição que ela dá para o mundo acadêmico, para a própria linguística. O trabalho dela é muito bom. Esse ali que não deu tempo de fazer a revisão, ela não fez. Agora a gente pedia, faça a revisão, pague com uma pessoa. Mas ele só quer fazer isso depois que é aprovado o trabalho para poder... Entendo que às vezes o revisor cobra caro também. Exatamente. Tem um lado econômico nessa história toda que a gente tem que ver, não é? O telefone do Pedro está ligado. Alô? O Francisco quer cortar.
Voltou, Mariana? Está me ouvindo, Mariana? Pronto, está tudo ok, Pedro. Ô, professor, é porque meu microfone estava desligado também. Vamos lá, então, para a leitura da ata, Mariana. Vamos lá. A ata de defesa da dissertação de mestrado da aluna Mariana Machado de Souza. Aos 7 dias do mês de maio de 2007, às 9 horas, reuniram-se por meio de videoconferência na plataforma Google Meet para a sessão de defesa da dissertação Intertextualidade e Produção de Sentidos nas Tiras Um Sábado Qualquer, de Carlos Ruas Bom, da aluna Mariana Machado de Souza, graduada em Letras, com habilitação em Língua Portuguesa pela Universidade Federal do Piauí, que concluiu os créditos exigidos para a obtenção de título de mestre em letras. Segundo o encaminhamento da professora doutora Algemira de Macedo Mendes, coordenadora do programa de mestrado acadêmico em letras da Universidade Estadual do Piauí. Os trabalhos foram instalados pelo professor Dr. Franklin Oliveira Silva, presidente da banca examinadora. A banca foi constituída pelos seguintes professores: professora Bárbara Olímpia Ramos de Mello, da UESP, professor Pedro Rodrigo Magalhães Neto, da UFP, a Ilma do Nascimento UESP como suplente e Franklin Oliveira Silva como orientador e presidente da banca. A banca examinadora, tendo decidido aceitar a dissertação, passou à arguição pública da candidata. Encerrados os trabalhos de arguição, a banca examinadora considerou o trabalho aprovado, proclamado o resultado pelo professor Dr. Franklin Oliveira Silva, presidente da banca examinadora. Foram encerrados os trabalhos e, para constar, foi lavrada a ata, que será lida e aprovada, que lida e aprovada foi assinada por todos os membros da banca. Parabéns, Mariana. Obrigada. Muito bem, muito bem. Agora ele me vamos lá. traiu, Mariana. Oi? Mariana, ele me traiu, tu viu? Não estava reprovada? Estava Sim, reprovado. pois é. Depois a Mas gente a volta Mariana de passou ver. dessas histórias nas outras defesas. Para ela não é novidade, porque ela já passou por isso em outra banca, não foi, Mariana? Oi, já. Pronto, Já sim. Mariana. Então, eu não falei antes porque eu sei que ela é chorona, então eu vou falar agora, viu, Mariana? Quebrando um pouquinho. Agora que já Tá pode, bom. já terminou para quase Já sou terminando aqui. mestre? Já é mestre, já. Coisa maravilhosa. Pode fazer a festa aí dentro de casa, pode fazer a festa dentro de casa. Fazer. Bom, a Mariana, como o Pedro falou, ela foi minha aluna na graduação e daquela época ela já trabalhava com história em quadrinhos da turma da Mônica. Era referenciação nos quadrinhos. Depois ela fez uma pós-graduação, ela foi orientada pelo professor Pedro Neto, também trabalhando ainda nessa área de quadrinhos. Então ela vem de lá para cá com o mesmo uma temática, claro que ela fez aí outras especializações, tem outros cursos também, mas já vem com essa garra, né, Mariana? Como ela disse, ela é desafiada o tempo todo, e a vida desafiou a Mariana bem nesse momento tão difícil, mas foi um desafio que foi vencido, e nesse momento a Mariana, ela se apegou à dança, né, à música, e na dança e na música ela encontrou força para dançar essa música que foi difícil de dançar, os pés calejaram, mas agora você pode se orgulhar, porque foi um espetáculo, foi um show, viu, Mariana? Você, na sua análise, você fez muitas análises de intertextualidade com textos religiosos, como você viu, você também é bastante religiosa, assim como eu. E tem um texto lá em Coríntios que diz assim: quando sou fraco é que sou forte. Você se mostrou muito forte, né, num momento que foi difícil, que a gente não vai expor aqui, mas que você sabe, né, Bárbara, o Pedro também sabe de quem está falando, e eu quero te parabenizar por ser essa força. Você é, assim, quietinha, mas é muito disciplinada, e veja só que coincidência, nos quadrinhos, na música, na dança, tudo é linguagem. Então, você é vocacionada para a linguagem, você é uma linguista por vocação, e agora por título, que você é mestre. Parabéns, viu? Fico muito feliz, muito orgulhoso de ter sido seu orientador, e da sua caminhada, de todo esse caminho que foi percorrido até o momento, e que com certeza vai continuar. Parabéns, hoje é dia de comemorar, bastante, viu? Tá certo. Eu que agradeço, né? Muito obrigada. E acho parabéns que, pela assim, vocês são exemplos, né? Acho que
plateia, a Assembleia vai concordar comigo, né? Vocês são exemplos de tudo e tal. São pessoas que nos ensinam com a forma de vocês viverem, a forma como de vocês tratarem, de vocês falarem conosco, né? Então, assim, a gente busca, assim, sempre um pouquinho, assim, né? Um pouquinho dessa ter um pouquinho dessa alegria do professor Pedro, de puxar a orelha sorrindo, né? A professora Bárbara, de ser muito amigável, do senhor de ser muito prestativo, de saber que às vezes a gente não tem a resposta, mas que a gente sabe como buscar essa resposta, se não souber como buscar, mas sabe quem procurar, né? De sempre dar essa chance para o aluno, né? Então, eu sou muito grata, como eu disse, de ter sido aluna de vocês, né? Não só mesmo de vocês terem olhado meus trabalhos, mas de ter sido aluna, né? E assim, a vivência mesmo para a vida. E eu acho que não sou só eu, não. Acho que a Assembleia concorda com isso. Se não mas depois, na hora das bancas, vocês podem chegar a gente, como diz o Bárbara e Pedro, pode chegar a gente também, viu? Não, a gente sofre. A gente sofre também, mas fica sorrindo, igual o professor. Tá certo. No final, tudo dá certo. Parabéns, eu quero agradecer também a todo mundo que participou, a Bárbara e ao Pedro, que comigo estiveram aí nessa maratona de bancas. Nós ainda temos algumas bancas nesses próximos meses, nesse programa e em outros. E essa sessão, assim como as outras, como eu disse no início, elas estão gravadas, para depois, quem quiser precisar do material, lógico, depois do material revisado, depois dele depositado, é interessante também que todos vocês tenham acesso, leiam esse material completo, para ver cada detalhe que foi pesquisado, que a banca leu e que a Assembleia só vê durante a apresentação, mas que vê com detalhes lá. Que é importante que, principalmente hoje, que é o dia da marcha, né, assim, em nome da ciência, que a gente valorize essas pesquisas, que a gente não deixe só lá na biblioteca, que a gente valorize tudo que foi construído aqui, né, para que futuramente a gente tenha outras pesquisas e o avanço da nossa sociedade, que a gente está precisando muito disso mesmo. Muito obrigado a todos, e eu declaro agora encerrada mesmo a sessão de defesa, viu? Bom dia a todos. Bom dia, tchau. Hora de festejar, Mariana. Tchau. Tá certo. Obrigado, né, Jorge? Toda essa